Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 7. Nós vamos ler 2 versículos importantes aqui. Mateus, capítulo 7, a partir do verso de número 7. Quem encontrou, diga amém. Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta lhe será aberta. Você pode dar um glória a Deus aí? Diga comigo: todo aquele que busca encontra. Diga assim: todo aquele que bate, a porta será aberta. Amém? Pode tomar o seu assento. Queridos, Jesus, Ele, em sua caminhada, em sua passagem ministerial pela terra, uma das maiores estratégias de Jesus, através da sua própria vida, que serviu para cada um de nós como ensinamento, porque Jesus não apenas falava, mas Ele fazia, e isso precisa ser uma compreensão de cada um de nós. Nós não podemos ser apenas cristãos do falar, mas nós precisamos representar Cristo Jesus na terra através da nossa atitude, porque nós não convencemos ninguém, quem convence é o Espírito Santo. Nós não temos o poder de, através de a nossa palavra, ficar batendo ou martelando sobre determinado tipo de assunto que nós gostaríamos que fosse alinhado na nossa casa, apenas falando. Mas as pessoas estão nos observando, as pessoas estão olhando para nós. Há um clichê no nosso meio, e nós sabemos disso, aliás, nós somos bons para falar isso, que nós somos uma Bíblia aberta que as pessoas estão lendo. Você pode ter certeza de uma coisa: dificilmente você vai ganhar uma alma para Jesus, trazer alguém para a presença de Deus por aquilo que você fala. Geralmente as pessoas, elas vão andar com você por aquilo que você é em Deus, por aquilo que você faz, não por aquilo que você fala. A sua ação, ela sempre vai representar muito mais do que aquilo que você fala. E graças a Deus por isso. Porque se as pessoas dependessem de receber Jesus por aquilo que nós falamos, talvez nós contribuiríamos muito mais em mandar pessoas para o inferno do que saquear o inferno e mandar pessoas para os céus. Preste atenção, porque isso aqui é muito sério. Graças a Deus, irmãos, nossa palavra tem menos influência do que as nossas atitudes. Posso ouvir um amém? Este texto, ele está dizendo que nós temos um Deus, nós temos um Pai capaz de atender a nossa demanda por conta de alguns passos, princípios espirituais que nós precisamos colocar em prática. Eu posso ouvir da igreja: prática. Isso, diga como quem veio para o culto já acordou aí. Diga: prática. Isso, querido, vem comigo do espiritual, porque senão da mesma maneira que você entrou, você vai sair. Eu falava aqui no culto passado, Edinho, da importância de a igreja aprender a entrar em uma atmosfera espiritual. Nós vivemos um tempo que as pessoas estão desistindo de Jesus, porque ficam contando com o que Ele mais pode fazer para nós, Pastor Milton. Mas eu quero dizer para você: Ele já fez tudo o que Ele podia ter feito. Posso ouvir um amém, querido? Se você não se esforçar em caminhar com Deus, em
dedicação, em perseverança, certamente você vai ficar para trás. Porque grandes coisas Ele conquistou na cruz do Calvário. Posso ouvir um amém? Agora a diferença é se você terá o entendimento de acessar, de tocar, de buscar, de receber aquilo que já foi conquistado na cruz do Calvário. Sabe qual que é o nosso grande problema? Nós muitas vezes olhamos para Deus como se Deus ainda fosse entrar numa batalha por nós para vencer. Diga comigo, meu Deus já venceu tudo na cruz do Calvário. Ei, Ele já venceu absolutamente tudo. Essa guerra que você está enfrentando, Ele já venceu. Posso ouvir um glória a Deus? Ei, essa dificuldade que muitas vezes você tem olhado para ela, não tem visto saída, tem se identificado como um perdedor nesta batalha, é porque você está olhando acerca da sua perspectiva. Mas eu gostaria que você começasse a olhar de uma maneira espiritual, de que nós temos um Deus que já venceu todas as coisas. Posso ouvir um amém? Diga: em Cristo Jesus sou mais que vencedor. É nele que nós somos mais do que vencedores, porque Ele já venceu tudo e todos, e nele não há derrota. Amém, minha irmã? Ele é o vencedor. É por isso que nele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Essa palavra está nos trazendo aqui alguns princípios que nós precisamos espiritualmente nos submeter, para que nós possamos alcançar o que Deus tem para cada um de nós. A Bíblia está falando em pedir e dar-se-vos-á. A premissa de alguém que quer receber alguma coisa é o pedir. Diga comigo, pedir. Eu ouço muitas pessoas equivocadamente naquele senso do falso fariseu religioso, que chega na presença de Deus e diz assim: eu não tenho nada para pedir para Deus, eu só tenho que agradecer. Não, quando eu venho para a igreja, eu só venho para agradecer. Farisaísmo, religiosismo, porque a palavra do Senhor está nos ordenando, é uma ordem: pedir e dar-se-vos-á. Batei e a porta vai se abrir. Todos os dias nós acordamos com uma porta diante de nós. Todos os dias é colocado diante de nós portas, pelo menos duas, que o próprio Deus coloca diante da minha vida e da sua vida. Ele mesmo diz: eis que coloco diante de vós a bênção e a maldição. Qual é a que você vai escolher? Existe uma porta que você precisa escolher para entrar. Não existe neutralidade, meu irmão. Se você não bate para que a porta da bênção se abre para a sua vida, eu quero dizer para você: a porta da maldição não precisa fazer esforço nenhum. Parece aquelas portas automáticas de shopping, que você chega assim, ela detecta a sua presença, abre, fica escancarada para você entrar. Mas a porta da bênção, você precisa bater para que ela possa se abrir. Como bater, pastor, nessa porta? Como tocar os céus através desta porta aberta sobre a minha vida? Eu gostaria que nesse mesmo livro de Mateus, você volta aí para o capítulo 6. Eu quero ler algo com você que Jesus nos ensinou. O Mestre Jesus, Ele ensina a igreja a compreender, a entender a profundidade de se conquistar de portas abertas sobre a nossa vida através da oração. Nós vivemos um tempo muito complicado, irmãos. Um tempo que a igreja parece que perdeu a habilidade da oração. A igreja perdeu a compreensão da oração. Nota-se uma dificuldade tenebrosa, terrível na vida das pessoas no sentido de oração. Eu quero confessar para você,
partindo da premissa de quem está ministrando essa palavra para você, eu tenho percebido nesses últimos dias a dificuldade que eu ando tendo de me colocar na presença de Deus por conta de oração. E os motivos são os mais variados. Motivos porque nós estamos cansados. Motivo que nós damos porque nós estamos fazendo muitas coisas. Motivos porque nós não temos tempo. Motivo porque parar para orar parece perca de tempo, Edinho. É a sensação que o diabo coloca no nosso coração. Motivo que, eu já estive no culto hoje pela manhã, então já orei, já fiz a minha parte. Motivos dos mais variados, que você sabe que você tem colocado como um empecilho para que você possa orar. Pedir, não existe uma outra maneira de pedir se não for pela oração. Não existe uma maneira de bater a porta dos céus se não for pela oração. Não existe conversa, diálogo, comunhão. Não existe buscar a presença de Deus se não for através da oração. Deus espera que nós sejamos homens e mulheres de oração. Mas não é qualquer oração, meu irmão. O Senhor Jesus, Ele nos deixa um modelo a ser seguido. E não é um modelo farisaico religioso, aquele que nós vemos um grupo, uma roda de homens antes de jogar uma partida de futebol, junta todo mundo lá e faz a oração que Jesus ensinou de maneira religiosa, como que se Deus fosse ouvir aquela baboseira ali. Não é isso. Deus está ensinando caminhos, princípios, liberando códigos espirituais para a igreja. Quem é a igreja? Levanta a mão em nome de Jesus aí. É para a igreja que Ele está falando. Mateus capítulo 6, a partir do verso 7, Jesus dá o caminho da oração para a igreja. Dá o caminho para que a porta seja aberta. Ele dá o caminho para que o seu pedido seja atendido. E Ele diz, e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes vos pedirdes. Portanto, vós oreis assim. Preste atenção, querido. Primeiro, o Senhor está dando uma introdução de como você não deve orar. Ou seja, você não deve gastar o tempo que você tem com Ele falando coisas que para Ele não faz sentido. Você precisa entender que Deus é uma pessoa. Ninguém aqui tem conversa de maluco com ninguém. Eu não sento aqui para conversar com um amigo, com alguém que eu gosto, com alguém que eu amo, ou até mesmo com aquele que eu não conheço, sem o objetivo de uma palavra. Eu não começo a conversar com ninguém como se eu fosse um doido varrido. A minha palavra com alguém, ela sempre tem uma linha de raciocínio, tem entendimento. Põe a mão na sua cabeça. Diga, tem inteligência aqui na minha cabeça. Tem inteligência aí? Dá um amém. Ei, use sua inteligência para falar com Deus. Pare de falar com Deus como se você estivesse falando com uma árvore. Pare de falar com Deus como se Deus fosse uma coisa. Pare de falar com Deus como se fosse alguém estranho. Sabe aquela oração estranha? Quando você conversa com alguém que você conhece, é diferente do que quando você conversa com alguém que você não conhece. Não é estranho conversar com quem você não conhece? Sabe aquele papo de elevador? Vai chover hoje, hein? O céu tá azul. Que calor, hein? Que frio. Não é assim? É sempre assim. A tática para conversar com quem você não conhece. Que frio que anda fazendo isso. Não é assim? Mas quando você encontra um amigo, alguém do seu coração, alguém do seu peito, alguém que você tem intimidade, você já começa a falar com ele coisas do seu coração, sonhos, projetos, se alegra, chora com ele, dá aquela reclamadinha básica, né? Não tem sido fácil a vida para ninguém. O Senhor espera que você fale com Ele como que se Ele fosse íntimo seu. E a oração começa da seguinte forma. Diga comigo, Pai nosso que estás no céu. O Senhor pede para que o início da sua oração seja reconhecendo que Ele é o seu Pai.
o início da sua oração, Deus quer ser tratado como Pai. Diga comigo, Pai. Quem é pai aqui, levanta a mão. Ah, querido, que tristeza se o seu filho falasse com você como se você não o conhecesse. Aqui o Mateus, é pai. O filho conhece o pai, dá um glória a Deus aí. Guardadas as exceções, irmãos, de algumas disfunções familiares, de alguém que cresceu sem conhecer o pai, de alguém que cresceu com um relacionamento ruim com o pai. Esse não é o foco do assunto de hoje, mas até a maneira com que você se relaciona com seu pai interfere na maneira com que você enxerga a Deus. Isso é mais que provado, nós sabemos disso, mas Deus está dizendo: portanto vós orais assim, Pai nosso que está onde? Ele está onde? Ele está onde? Deus está no céu. E se Ele está no céu, Ele está pedindo para que você o glorifique, dizendo: santificado seja o teu. Diga, o nome do Senhor é santo. Nós precisamos entender algo aqui neste versículo 9. Quando nós falarmos com Deus, nós precisamos entender que Deus é Pai. O que representa a paternidade? A paternidade representa, diga comigo, autoridade. Diga comigo, representa amor, proteção e provisão. Posso ouvir um amém, querido? Quando você falar com Ele, entenda que antes de mais nada, Ele é autoridade. Sim ou não? Acima do amor de Deus está a sua justiça. Se você fala com seu pai de qualquer jeito, se você trata sua mãe de qualquer jeito, seus pais, se você fala com a autoridade profética e espiritual na sua vida de qualquer jeito, Deus está posicionando aqui. Diga comigo, Ele pede para chamar de pai. Diga. Só que Ele diz o seguinte: olha para cima quando falar comigo, porque Pai nosso que estás Ele está no céu. Diga, Ele é rei, está no céu e o seu nome é santo. Então, quando você começar a orar, você precisa entender esse princípio do início da oração. Se achega para falar com Ele, com um Deus que quer intimidade com você, de pai para filho. Posso ouvir um amém? Isso é uma chave espiritual. Mas entenda que o nome dele é santo e que ele está assentado no mais alto e sublime trono, porque ele está no céu. Você quer ver outra coisa que o Senhor também, Jesus, nos ensinou acerca da oração? Verso 10: venha o teu reino. Você pode dizer isso comigo? Diga, venha o teu reino. Querido, não existe relacionamento com Deus, oração que possa ser ouvida de maneira eficaz se você não manifestar o desejo do coração de Deus em você para que o reino dele se manifeste na terra. Se quer ver uma oração que é vã, repetição, é aquela oração que você só pede: me dá isso, me dá aquilo, me faz isso, me faz aquilo. O Senhor não me escuta, o Senhor não me ouve, eu fui na igreja, não adianta nada, ninguém olha para mim, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me gosta. Oh, como eu sofro, não é assim? Esse tipo de oração, esse tipo de oração, diga comigo, vãs repetições. Diga, Deus está cansado de ouvir. Sabe o que Deus não quer ouvir na oração? Deus não quer ficar ouvindo balela. Fala comigo, balela. Ei, querido, se tem uma coisa que eu não gosto, é de ficar ouvindo conversa fiada. Irmão, sou ruim para emprestar meu ouvido para conversa fiada. Ultimamente eu ando ficando mais chato ainda. Se não tem propósito, eu não quero nem papo. Tô chato, pastor Milton. 41 anos, já tô vendo uns pelinhos brancos na barba, na cabeça. E esses dias o Otávio falou para mim: pai, você tá ficando chato. Eu falei: então dá um glória a Deus aí. Eu estou entendendo, irmãos, que nós estamos no tempo de parar de ficar perdendo tempo. Eu não posso ficar emprestando o meu tempo, que é precioso, para papo furado, conversa fiada. Posso ouvir um amém? Querido, isso eu, hein? Um mortal que a terra há de comer se Jesus não voltar, né? E não me arrebatar ainda vivo. Porque a Bíblia diz que Ele vai voltar e os mortos ressuscitarão primeiro. Dá uma glória a Deus aí. E nós, os vivos, na sequência. Dá uma glória a Deus aí. Então, eu que sou um reres mortal,
Tem hora, querido, que eu não quero ouvir conversa fiada, papo furado, algo que não acrescente em absolutamente nada, principalmente acerca do reino de Deus. Temos tão pouco tempo para conversar com os irmãos, e eu tenho separado tempos específicos, não são longos, mas específicos, para falar com os discípulos após o culto, o que interessa para o reino de Deus. Dá uma glória a Deus aí. Estou evitando, irmão, sair daqui para ficar ali fora batendo papo e jogando conversa fora. Estou evitando. Não sai mais lá, pastor, para pegar na mão do povo. Querido, levanta a tua mão em nome de Jesus aí. Fala assim, bom dia. Já se sinta cumprimentado, irmãos. Porque no final do culto nós vamos falar com quem está produzindo para o reino de Deus. Posso ouvir um amém bem alto, bem forte aí? Por quê, querido? O Senhor está dizendo, não quero ouvir papo furado. Não fique com vãs repetições, como os fariseus, como os religiosos. A Bíblia está dizendo como os gentios, que na época não tinham propósito nenhum no plano. E Deus estava dizendo, não fiquem como eles, que pensam que por muito falar serão ouvidos. Preste atenção, não é pelo muito ficar falando que Deus vai te ouvir, mas Ele vai te ouvir quando você estabeleceu o propósito da oração. Diga comigo, reconhecê-lo como Pai. Isso, entender que Ele está no céu, que Ele é santo. E na sequência Ele diz, portanto vós oreis assim, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Deus tem o maior interesse de conversar com aquele que tem o entendimento de que o reino precisa ser estabelecido na terra. Posso ouvir um amém? Você quer ver, você quer ganhar, querido, a atenção de Deus, os ouvidos dele se inclinar para você e Deus parar para te ouvir. Comece a falar com Deus aquilo que é de interesse de Deus. Se eu e você, meu irmão, nós partimos do princípio que nós não assistimos o que não nos interessa, não ouvimos a música que não nos interessa, não frequentamos uma igreja que não nos interessa, não queremos relacionamento com quem nos interessa. Por que você acha que um Deus que amou o mundo de tal maneira, levou tão a sério, que pediu para que seu Filho Santo pudesse ser trucidado na terra, pendurado na cruz, humilhado, chicoteado, esbofeteado, esbordoado, que sobre as costas dele estariam as minhas mazelas e as tuas mazelas? Por que é que um Deus que tem um plano poderoso, uma guerra estabelecida no mundo espiritual contra o diabo, contra os seus demônios, que todos os dias tem levado vidas para o inferno, pessoas que estão morrendo na alma, pessoas que não morreram apenas fisicamente, mas fecharam os olhos, não aceitaram Jesus, estão debaixo de condenação eterna? Por que é que você acha que um mundo tenebroso, um sistema que todos os dias bombardeia a família, bombardeia a sua cabeça, bombardeia os seus filhos tentando tirar você do propósito, o que é que você está pensando que Deus vai parar para ficar conversando com você? Papo furado, irmão, aquilo que não interessa, Deus não vai ouvir. Vai, pastor, posso garantir para você, a Bíblia afirma que muitos de nós não recebemos porque não sabemos não recebemos porque não sabemos porque não sabe pedir. Mas a Bíblia está dizendo que todo aquele que busca, encontra. Todo aquele que pede, todo aquele que bate, a porta se abre. Mas dentro de um propósito. Deus não é um gênio da lâmpada, irmão, que você esfrega lá e ele sai e fala, pode pedir aí 3 desejos aí, sou seu servo. Até a fábula do gênio da lâmpada, o homem que a criou, ele manifesta o seu desejo, porque gênio da lâmpada não existe, pelo amor de Deus, irmão. Quem acredita no gênio da lâmpada? Levanta a mão. Não existe, irmão. Alguém criou aquela fábula, e aquilo ali, pastor Milton, manifesta o maior desejo do ser humano para que Deus fosse na vida dele. Sabia disso? Ele esfrega a lâmpada, o gênio, e o gênio é poderoso, pode tudo.
E fala para ele: pede o que você quiser. 3 desejos. Eu vou fazer qualquer coisa que você pedir. Isso é a mais pura, filosófica revelação, interpretação daquilo que o homem gostaria que Deus fosse. Que Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas, quando eu quiser, eu só esfrego a lâmpada e Ele faz o que eu quero. Não se iluda com Deus, irmãos. Diga comigo: Deus é Deus. Deus é Deus, irmão. Diga: Ele é Pai. Pai não faz tudo que filho quer não, querido. Pai enxerga além do que o filho quer, porque Ele sabe o que o filho precisa. O pai já trilhou um caminho que o filho ainda nem sonhou. Então por isso que tem coisa que ele vai falar: isso aqui não é bom para você. Ah, mas eu quero. Mas eu estou te avisando, não é bom para você. Eu conheço isso aí. Você vai quebrar a cara. E vai para você ver se você não vai quebrar a sua cara. Deus não vai dar para você o que você quer, mas Ele vai dar algo para você segundo o seu propósito. Portanto, vós oreis assim: venha o teu reino. Sabe qual que é a prioridade que você deve estabelecer na sua vida de oração? Ore em favor do reino de Deus. Buscai em primeiro lugar o quê? Buscai em primeiro lugar o quê? E as demais coisas serão o quê? Entendi. Então sua oração precisa estar carregada de interesse pelas coisas de Deus. Deixa eu perguntar e não precisa me responder. Não precisa responder não. Ouça e responda para o seu coração. Quantas vezes esta semana você orou em favor da igreja de Cristo na terra? Ei, no seu propósito de oração, onde está a igreja de Cristo? A obra de Deus, o reino de Deus. Qual é a prioridade que você tem dado para gastar tempo orando pelo avanço da igreja? Não, pastor, mas isso aí não tem nada a ver. Eu não oro nem para mim, vou orar para a igreja? Pois é. Você não tem cumprido o que Jesus ensina na premissa do venha a nós o teu. Venha a nós o teu. Quem é nós aqui? Levanta a mão. Nós, irmão. Venha o teu. Ou seja, cumpre em mim a tua. Porque na sequência o texto vai dizer, verso 9. 10 na verdade. Depois do venha a nós o teu reino, seja feita a vontade de quem? Vontade de quem? A oração de Deus não começa ensinando você o cumprimento da tua vontade, mas ela começa pedindo o cumprimento da vontade de... Fala comigo, isso é oração. Se você está orando de outro jeito, está orando errado. Se você começa a sua oração pedindo coisas para você, posso garantir para você, Deus está só assim, falando falando para Jesus, olha o jeitão dele lá. Falou. Aí o anjo, o anjo escrivão só assim, anotando. A lista, meu Deus, a lista é grande de pedidos. No final Jesus fala assim, antes eu fosse um gênio, porque só pedia 3 coisas. Rapaz aí fez uma lista. Não, e detalhe, você ora hoje, daqui uma semana, você não ora todo dia. Aí você vai orar daqui uma semana, o teu pedido de oração aumentam, porque ao decorrer de semana você fala, não é que eu queria ter esse negócio aí para mim também? Deus, o Senhor poderia me dar isso aqui. Aí a lista vai aumentando. Só que na tua lista de oração não tem o princípio, fala comigo, o princípio de falar o seguinte para Deus: venha o teu reino. Venha sobre mim o teu reino. Usa a minha vida para representar o teu reino. Capacita a minha vida para que os teus projetos se cumpram na terra.
seja feita a tua vontade, assim na terra como no... Mais uma vez, Deus está apontando o que? Pela segunda vez na oração, Deus está apontando o céu. Até o verso 10, até agora Deus não falou nada acerca de você. Até agora, quando Deus citou terra, Ele citou terra no sentido de propósito. Diga comigo, de reino. Verso 11. Ele é rápido no gatilho. O pão nosso de cada dia dai-nos. O pão nosso de cada dia dai-nos. Sabe o que significa isso? Diga comigo, pão. Diga, pão. Significa, pode falar, significa Deus tem pão para matar a minha fome. Posso ouvir um glória a Deus bem alto aí, querido? E Ele está dizendo nesta oração o que é mais incrível e que também nós temos muita facilidade de complicar. O pão nosso de cada dia nos dai. Fala comigo, hoje. Não é amanhã. Diga, não é amanhã. Diga, Deus tem para me dar hoje. Quando é que Ele vai te abençoar, querido? Quando você será abençoado? Quando você veio para o culto, você será abençoado então? Então você pode aplaudir Jesus por isso? Deus tem pão para matar a sua fome hoje. Qual é a sua necessidade hoje? Eu quero dizer para você que se você cumprir os princípios básicos da oração, reconhecendo que Ele é seu Pai, reconhecendo que Ele é santo, reconhecendo que Ele está no céu, reconhecendo que você precisa orar os interesses de Deus acerca das coisas que Ele quer fazer na terra através da sua vida, reconhecendo que primeiro é a vontade dEle que precisa ser concluída na terra através de você, reconhecendo que a vontade de Deus é suprema e está em primeiro lugar, e só então o pão que você está precisando, a fome que você está sentindo será saciada hoje. Deixa eu dizer para você, Deus é capaz de responder a tua oração hoje. Dá um glória a Deus aí. Por que é que então nós não temos recebido, pastor Milton? Por que é que tantas coisas nós estamos pedindo para Deus e faz campanha de oração, jejum, porque você está pagando um preço só por aquilo que você quer e que você está esperando Deus te dar um dia, e você não entendeu que o que Deus tem para dar para você, Ele pode te dar? Diga mais alto, Ele pode te dar? Então por que você está orando como se estivesse tão longe? Por que é que você ora como se fosse tão difícil para Deus? Ei, não há nada impossível para Deus. Pensa em algo aí, querido, que você tem buscado de Deus. Ei, pense em algo que você já desistiu, porque você não acredita que Deus é capaz de fazer. Levanta a tua mão direita em nome de Jesus. Se você cumprir o princípio da oração ensinada por Jesus, de honrar a Deus como Pai, de entender que há um propósito do céu para a terra através da sua vida, de entender que há uma vontade suprema, de entender que Deus está pedindo para você orar pelo reino de Deus na terra, Deus vai te abençoar hoje. Seu telefone vai tocar com a boa notícia hoje. Posso ouvir um amém? Ei, você vai abrir sua conta no banco, vai estar lá a boa notícia hoje. Posso ouvir um amém? Ei, você vai chegar na sua casa e a bênção de Deus estará lá hoje, porque Deus é um Deus de hoje. Deus não está dizendo para você, entra na fila, manda para o departamento lá de investigação. Vou ver, hein? Se eu puder falar. Deus não é político, irmão, senador. Deus não é candidato a nada. Sabe quem foi eleito geração santa? Eu e você fomos eleitos pela Trindade Santíssima, pelo monarca. Nós fomos constituídos e temos o direito de chamar Deus de Pai por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Eleito fomos nós. Diga comigo, Ele é rei. Ele não precisa do seu voto, não precisa da sua eleição, não precisa da sua opinião. Ele só precisa que você obedeça e cumpra um princípio já estabelecido. O pão nosso de cada dia dai-nos. Quando Deus vai te abençoar, querido?
Você precisa aprender a esperar em Deus hoje. Tua esperança é para hoje. Sua vitória é para hoje. Tua resposta é para hoje. Busque a presença de Deus para hoje. E por que que o Senhor está dizendo que é hoje? Porque Ele quer que aconteça agora. Por isso que Ele coloca as coisas dele em primeiro lugar. Produza para o reino de Deus. Produza para o reino de Deus. Pregue Jesus para as pessoas. Santifique-se. Peça perdão. Propague o evangelho. Se converta. Aceite Jesus. Reconheça que Ele é maior. Reconheça que Ele é o seu Pai. Quando? É para hoje, querido. Você está perdendo tempo. Existe uma obra a ser feita. Grande é a seara, poucos são os trabalhadores. Sabe o que você tem escolhido? Ficar sentado no banco, fingindo que ninguém está vendo. Ei, se nós, querido, percebemos, nós que somos homens, percebemos que as pessoas que não querem nada com nada, imagina Deus. É por isso que Deus está dizendo: não vem falar comigo com conversa fiada não. Vem com papo furado para o meu lado, não. Ei, não vem com vãs repetições. Outra vez você vindo com essa mesma ladainha, com essa mesma choradeira, como que se o mundo girasse em torno de você. A Ele foi dado um nome acima de todo nome, nos céus e na terra, debaixo da terra. Só tem um nome ao qual o universo gira em torno dele. É Jesus Cristo, Deus que você serve e que está pedindo para você: coloque em primeiro lugar o reino de Deus. Quando? Então saia daqui hoje, decidindo a servir a Deus de verdade. Para de oscilar, irmão. Está na presença de Deus só quando te interessa. Corre para a igreja só quando o cinto aperta para o teu lado. Vem para a presença de Deus só quando a casa caiu. Agora lembrou de Deus, né? Por que Deus está demorando para responder a minha oração? Jesus está garantindo nesta palavra. Ele está falando para você: peça o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Jesus está dizendo: quando você tiver uma necessidade, fala para Deus: eu quero quando? Eu quero quando? Mas se você estiver cumprindo o princípio ao qual o Senhor pediu para você orar. Na oração, diga comigo, oração, a prioridade é o reino de Deus. E na ação? Se na oração o princípio é o reino, e na ação, como tem sido a sua ação? Porque Deus está falando, não é pelo muito falar que você vai ser ouvido. O que eu falei no começo do culto? Glória a Deus, que o mundo espiritual não se move pelo nosso blá blá blá, irmão. Ah, mas a palavra tem poder. Tem tanto poder que se você utilizar da maneira errada, na sua vida não acontece. Então aprenda a orar. Ei, oração é um tempo precioso. Entre na presença de Deus de maneira correta. Verso 12 vai dizer: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos. Princípio da oração. Além do que eu já falei aqui, você precisa se apresentar diante do Senhor, entendendo que você, para Ele, diga para Deus: eu devo o meu tudo. Tem gente que entra na presença de Deus com tudo, como que se fosse o máximo, como que se Deus estivesse pegando o boi de você estar vindo para a igreja. A Deus está pegando o boi de eu estar lá na igreja. Diga comigo: a igreja é de Jesus. Você, querido, está pegando o boi de estar na presença de Deus aqui hoje, porque a igreja é dele. Sabe uma coisa que eu aprendi com o meu bispo? Pastor Milton sabe, quem trabalha perto da liderança do bispo sabe. Isso é uma coisa que não frustra o coração do bispo. E eu aprendi com ele: essa igreja está cheia ou está vazia? Quem anda perto da gente aqui sabe. A gente prega aqui a mesma palavra, o mesmo sermão, com a mesma intensidade, com o mesmo amor, se tiver 2 pessoas aqui dentro. Sabe por quê? Porque eu devo a minha vida a Ele. Eu entendo que quem está sendo alimentado é privilegiado. Posso ouvir um amém? E diga comigo: quem não veio, perdeu. Quem perdeu é quem não veio, querido. Quem está aqui, dá um glória a Deus bem alto aí. Diga comigo: o pão
que sacia a minha fome está sendo ministrado sobre a minha vida. Põe a mão na sua cabeça, diga comigo hoje. Diz mais alto: hoje. Hoje você sai daqui abençoado e alimentado pela palavra poderosa de Deus, porque Ele é santo, Ele nos basta. É o que Ele dizia para Paulo: Paulo, por que você está preocupado? Minha graça te basta. A graça dele nesse lugar nos basta. Você tem que entrar dizendo: Senhor, me perdoa. Tua oração tem que estar carregada de perdão, e você só receberá o perdão se você cumprir um princípio. Diga: de perdoar. Diga: de perdoar. Se você não perdoar, você não será perdoado. Se você não liberar, você não será liberado. Então a oração é clara: perdoa, Senhor, as minhas dívidas. Aí Ele pede para você usar como base, diga comigo, base. Olha o embasamento para você pedir perdão para Deus. Perdoa, Jesus, como eu tenho perdoado o meu próximo. Sabe o que Jesus está ensinando aqui nessa oração e você nunca prestou atenção? E as pessoas não têm coragem de orar a maneira com que Deus ensina. Deus, me trata como eu tenho tratado o meu próximo. Levanta a tua mão direita em nome de Jesus. Nem vou pedir para você fazer essa oração. Não sei como é que está a sua vida. Levanta a sua mão direita. Fala: Deus, tem misericórdia de mim. Já pensou falar para você repetir? Deus, é muito sério, irmão. Servir a Deus, irmão, é simples. Tem muita gente querendo inventar métodos de servir a Deus. Basta fazer o que está escrito na pá. Jesus já ensinou. Eu não posso ensinar você a orar de outra maneira. Pastor, qual é o segredo da oração? Eu vou escrever um livro. Não, vou escrever um livro. Os 7 passos da oração. Se for baseada no que Jesus já ensinou, dá um like aí, dá um joinha aí. Ah, mas no Facebook você é um raio para dar like, né? Lá no Instagram, pensa que eu não vejo? Dá um like aqui. Fala: eu dou um like para a palavra de Deus. Aplauda Jesus aí para ficar mais gostoso. Como é que é? Dá um like e compartilha. Vamos aplaudir Jesus mais uma vez, querido. Compartilhe o que você tem aprendido aí de Jesus. Então, Jesus está ensinando na oração. Você vai ficar mais humilde a partir do momento que você orar como Deus ensina. Ó, como que nós estamos humilde. A oração mudou, né? Até agora Deus está falando nada, irmão, de que oração é para você ficar pedindo as coisas para Ele. Nada. Ela está falando: ponha-se no seu. Qual é o seu lugar? Qual é o seu lugar, querido? Hã? Não. Diga assim: o meu lugar é no lugar de filho. Quem é filho, levanta a mão. Coloque-se no seu lugar de filho. Posso ouvir um amém bem alto e bem forte aí? Não precisa você ficar implorando nada para Ele não, querido. Não precisa você ficar implorando. Ai, sabe, Deus, não vê como eu sofro. Olha a minha dificuldade. Não, querido, você é filho de Deus. Dá uma glória a Deus bem alto aí. E você, por intermédio de Jesus, você tem direito a tudo que foi conquistado na cruz do Calvário. Já é seu. Por isso Deus está falando: não precisa ficar preocupado em ficar orando por suas coisas. Ore por aquilo que interessa ao reino, porque se você se posicionar com aquilo que interessa ao reino, eu vou fazer na sua vida infinitamente mais daquilo que você tem pedido e daquilo que você tem pensado, daquilo que você tem sonhado. Por quê, querido? Porque há um compartilhamento, diga comigo, de interesses. Sabe qual é o maior interesse de Deus? É que você seja cumprimento do propósito de Deus na terra. Sabe qual é o maior interesse de Deus? É que você
você seja aquele que chama o reino de Deus para a terra através da sua vida. Eu duvido, paro de pregar o evangelho, que se você não se preocupar, não cuidar das coisas de Deus, Deus não vai cuidar das suas. Bispo Ney um dia chega na minha casa, eu sentado na minha cadeira, em frente lá ao meu computador, irmãos, malhando ferro frio. Pensa num Thor, batendo, a marreta batendo, pim, mas no ferro frio. Nada acontecia. Pastora Juliana frequentando a casa de Deus 1 ano. Eu não queria saber de Deus não, irmão. Aliás, eu tinha coisa mais importante para fazer. Eu queria ganhar dinheiro. Não, preciso ganhar dinheiro. Tem que ganhar dinheiro, tem que pagar minhas contas. Viu, Neto? Pensa num cara que tinha conta. Acho que eu ganho de muita gente aqui. Colocando tudo que eu tinha de conhecimento, de técnica, tudo, irmão, imprimindo ali no meu trabalho. Um dia Bispo Ney chegou lá com aquela tranquilidade. Quem concorda comigo que o Bispo Ney é tranquilo? Bispo Ney é a paz em pessoa, sim ou não? Meu Deus. Bispo Ney chegou, olhou bem para mim. Rapaz, que cara de preocupado é esse? E eu coloquei para fora tudo aquilo que estava dentro do meu coração. Eu falava, bispo, eu preciso que minha vida muda. Não dá não. Nada que eu faço está dando certo, nada acontece, fechou todas as portas, fechou. O que eu faço? A hora que eu perguntei para ele, o que eu faço? Ele respondeu simples: cuide das coisas de Deus e Deus vai cuidar do que é seu. Só isso, bispo? Só isso. Mas não pode ser tão simples assim. Cuide do que é de Deus e Deus vai cuidar do que é seu. Depois de 1 ano, minha esposa vindo para essa igreja sozinha, porque eu achava que eu poderia resolver as coisas no meu braço, no meu tempo, na minha força. Eu entendi. Parei de chegar depois e sair primeiro. Sabe como que eu vinha para a igreja? Eu ficava lá onde o Diego tá lá. Cuidado, hein, Diego? Eu ficava aí. Eu ficava ali onde o Diego está, pertinho da porta. Eu chegava atrasado para o bispo não falar comigo, eu falava assim, e saía correndo. Eu vejo algumas pessoas assim, tem chamado, tem ministério, termina o culto, ó. Você não está fugindo de mim, irmão. Você está fugindo de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você. Quer que a sua vida mude? Quer que a sua vida prospere? Quer viver aquilo que você nunca viveu na sua vida? Cuide das coisas de Deus. E eu assumi a missão de cuidar das coisas de Deus. Eu posso garantir para você, nunca vivi algo que eu estou vivendo hoje na minha vida. Dá um glória a Deus bem alto aí. Irmão, eu tenho para dar. Dá um glória a Deus aí. Na minha casa não falta nada. Dá um glória a Deus bem alto. Passo minhas lutas, irmãos, porque no mundo tereis Aí Jesus fala para mim, fica de boa aí, tem um bom ânimo, porque eu já venci por você. Lembra que eu falei no começo do culto? Ele já venceu tudo por nós. Ele já venceu a batalha por mim e por você na cruz do Calvário. E sabe o que é o mais interessante? Todas as vezes que Deus abençoa a sua vida, não fica só em você. Todo aquele que se aproxima de você é igual um copo transbordando. É igual um copo, você fica em cima e um monte de copinho vazio embaixo. Deus vai derramando, 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 derramando. Todos aqueles que estão próximos de você também vivem a unção que você carrega. Transborda de graça, de alegria, de prosperidade, porque Deus sempre te dará para você repartir. Posso ouvir um amém? Ei, outro segredo de você não se apresentar diante de Deus pedindo as coisas como que se você fosse a última pessoa do mundo. Diga: Deus, eu quero para dar, eu quero para compartilhar, eu quero para que todo
todo aquele que se aproxime de mim seja abençoado como eu fui, porque você está na fonte. Digam comigo, na fonte. E a fonte que é Jesus não seca. Há um rio que flui do trono da graça de Deus, alcançando, molhando a terra seca e regando todos aqueles que estão plantados junto aos ribeiros de águas vivas. Se você quiser aplaudir Jesus, querido, Ele sempre tem mais para fazer por mim e por você, amém? Verso 13, diga 13. 13 anos de igreja, 13 anos esse ministério completou. Olha o que diz o verso 13. Está no telão aí, Ju? Vamos ler junto? 1, 2, 3 e não... Diga amém. Diga amém. Significa assim seja. Assim seja o quê? E não nos deixe cair em tentação. Você precisa gastar mais tempo pedindo para Deus te livrar da tentação, irmão. Você não está livre de tentação, não. Sabe por que está igual o Hilux antiga? Capotando na curva? Porque você não está vigiando. Existem dias que há uma tristeza no teu coração, porque você sabe que você está sem moral com Deus. Existem dias que você não consegue orar neste culto, não entra na atmosfera da adoração, porque você sabe que você está sem moral com Deus. De novo, é o mesmo pecado, é a mesma curva, sabe? É o mesmo erro sempre. Será que você não é capaz por você mesmo? Não. Vou dar uma dica para você. Uma dica, irmão. Pare de orar menos por coisas e passe a orar mesmo por propósito. De, por exemplo, viver em santidade. Que tal orar por santidade? Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Diga comigo, o mal existe. Ontem eu fui no quarto do meu filho. Eu dei uma cochilada, acordei. Sabe quando você... Quem é pai tem isso, não adianta. Tem muita coisa que você só vai receber quando você for pai. Enquanto isso, você fica naquela, né, do time dos menos favorecidos. Brincadeira, irmão. Eu acordei assim com uma sensação de insegurança, sabe? Aí eu fui lá no quarto do Otávio, meu primogênito. Primeiro eu vou no quarto dele. Abri, o Otávio esticado na cama igual uma lagartixa lá, esticada. A janela do quarto dele tudo aberto, janela aberta. Eu fui nele e fiz assim, Aí acordou, que isso, pai? Falei, se fosse um ladrão, já tinha pego no teu pescoço. Quando você for dormir, baixa a janela, tranca tudo, porque no mundo existe maldade. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Falei para ele, vigia, rapaz. Tem gente que está igual o Otávio de madrugada, dormindo com a janela aberta, fingindo que o mal não existe. Diga comigo, o mal existe. E Deus, Ele é pai, querido. Você pensa que Ele vai te acordar? Ai, filhinho do coração do papai. Ele vai dar um sacode no você e falar, a janela está aberta aí. O fechar a janela é problema. Fechar a janela é problema. O vigiar é problema. É meu e seu, irmão. Você que tem que tomar cuidado com a brecha, com a janela. Diga comigo, fecha a janela. Diga para quem está do seu lado, fecha a janela, irmão. Livra-nos do mal.
Não dá a impressão que Deus aqui está... Mas o que tem a ver Deus mudar de... Aí Deus muda de assunto. Você fala, mas a sequência desse... Se é eu que estou escrevendo esse texto, eu que sou um poeta, porque eu acho que eu sou um poeta, compositor de músicas gospels. Uma vez eu escrevi uma música romântica, mandei lá para um site de um artista, falei para a pastora Ju, eu não estava muito firme com Jesus não, irmão, escandaliza não. Entrei, falei, meu amor, vou escrever a nossa história de amor. Mandei lá para o site do artista, deu nem moral para mim. Porque a gente acha que a gente é um poeta. Eu sou essa dupla sertaneja gravar meu nome, tô rico. Porque eu queria dinheiro, entendeu? Eu tentando um monte de coisa, dando tiro para todo lado. Mas como eu não sou um poeta, e Deus, muito mais que um poeta, diga comigo, Deus é Deus. E Deus, Ele tem propósito, fala propósito. Ele fala para você, ensinando você a orar. Ora sim, querido. Deus, não me deixe cair em tentação. Livra-nos do mal. Por quê, querido? Ele responde, por que você tem que orar assim? Porque teu é o reino. Mais uma vez ele fala de... Você prestou atenção que Jesus está ensinando a orar? E quando Jesus está ensinando a orar, o tempo todo ele fala, diga comigo, de céu. Diga comigo, de céu e reino de Deus. Fala céu e reino de Deus na terra. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Quem falou que oração é você ficar pedindo as coisas, querido? Para você. E teu é o poder, diga, Ele é poderoso. Tua é a glória, diga glória a Deus. Para todo o... Pastor, quando é que eu posso mudar a minha oração? Porque eu já orei bastante aí nesse sentido. Diga comigo, para sempre. Diga para sempre. Diga para sempre. Jesus, quando Ele termina lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 7, lá no Sermão do Monte, depois você lê esse capítulo na sua casa, Ele vem discorrendo absolutamente tudo que tem a ver entre Deus e o homem no que se diz respeito ao reino. Deixa eu dizer uma coisa para você. Servir a Deus, diga comigo, é caminho estreito. Fala, o caminho é estreito. O caminho é estreito, irmão, não tem lugar para você. É por isso que Paulo fala, a gente não entende quando Paulo fala isso. Já não sou mais eu quem vivo, mas quem vive em mim. Quem vive em mim, querido? Jesus veio para esse mundo para perder tempo? Veio para ser um grande astro da música pop? O maior jogador de futebol de todos os tempos? Não, Ele veio cumprir a vontade do Pai. Ele veio cumprir a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai? Coloca a mão no seu coração, diga, para que eu fosse salvo da ira vindoura de Deus. Não se engane, a ira vindoura de Deus está chegando. Posso ouvir um amém, querido? Deus vai despejar a sua ira nesta terra. Deus vai voltar com a sua justiça. Quando nós falamos de salvação, e eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Salvador de quem? Salvador do diabo? Salvador de quem? Salvador dos teus inimigos da terra? Não, querido, é salvador da ira do próprio Deus. Posso ouvir um amém? Ei, você será salvo da ira dele mesmo. Ele olha para a humanidade, ele olha para alguém que não tem Jesus, e a Bíblia diz que os olhos dele ardem em fogo. O fogo, diga comigo, consumidor. Deus não tolera pecado, irmão. Por isso que Ele está dizendo, para que você peça, Deus me livre da tentação, me livre do mal, para que eu não venha a cair, porque quando eu estou debaixo da mira do tentador, quando eu caio, não me arrependo, não me levanto. Deus não olha para mim como um filho, querido, mas Ele olha para mim como alguém que tem a obrigação de se arrepender de seus maus caminhos e voltar para o caminho do filho, e voltar para a posição de filho. Porque a ira vindoura virá. Sua maior preocupação na oração deveria ser para que você não perdesse o que você tem de mais precioso, que é a sua salvação. Pastor, e hoje não vai falar nada sobre nada que é para mim? Eu já estou falando tudo, querido. Dei para você o mapa da mina de ouro. Diga, no céu tem ouro. O que você morre, a Carol falou aqui esses dias, muito bem colocado. O que você morre para conquistar na terra, o que o pastor Rodrigo, poeta,
estava achando que ia conquistar escrevendo música para artista no passado, irmãos. Deus está dizendo para mim: o que você fica aqui morrendo para ter, quando você estiver comigo na eternidade, você vai pisar em cima, porque isso para mim aqui é nada. O que é riqueza para você, para mim é nada. Sabe qual que é a maior riqueza de Deus nessa terra? Levanta a tua mão em nome de Jesus aí, olha para quem está do seu lado. A maior riqueza de Deus na terra é esse irmão que está com a mão levantada. Foi por ele que Jesus morreu, foi por ele que Jesus pagou o preço, foi por ele que Jesus estabeleceu o princípio correto da oração. Pare de fazer da tua vida o centro do seu pedido, da sua atenção. Coloque o reino de Deus em primeiro lugar. Posso ouvir um amém bem alto, bem forte aí, querido? Coloca no telão para mim de novo, para você não sair daqui triste. Ô Ju, coloca para mim Mateus 7, do 7 ao 8. Agora você vai entender aqui por que nós lemos aqui primeiro. Fique de pé em nome de Jesus, nós já vamos encerrar. O que Jesus está dizendo? Peçam e lhe... Você já sabe o que pedir? Você aprendeu o que pedir. Quem aprendeu o que pedir? Levanta a mão. Deus está pedindo: seja o intercessor pelo reino. Peça e lhe será. Diga: o reino de Deus, Deus está dizendo, será entregue a mim. Dá um glória a Deus aí, querido. O reino de Deus, peçam e lhe será. Busquem e... O reino de Deus precisa ser batam e a porta para quem? Diga: para mim. Portas abertas na sua vida em nome de Jesus. Levanta a mão. Portas abertas na sua vida por intermédio do reino de Deus. Quer prosperar? Reino de Deus na tua vida. Dá um glória a Deus aí. Você vai responder sempre reino de Deus, tá? Quer prosperar? Quer ser curado? Quer ser feliz no casamento? Quer ser feliz em tudo que você fizer? Quer que as pessoas olhem para você com respeito? Quer parar de sofrer? Tudo gira em torno do... Se nós tivermos e quisermos experimentar o melhor dessa terra, é... Quem aprendeu, levanta a mão. Levanta as duas mãos. Dá um aplauso poderoso para Jesus Cristo, porque é o nosso Rei. Ele é o nosso Senhor e Salvador. Feche teus olhos em nome de Jesus. Feche teus olhos. Eu quero que você... Pode até sentar, que eu já vou despedir você. Mas eu quero dar para você 2 minutinhos. Pedir para subir esse fundinho musical aí, até para não ter interferência de barulho, nada, para as pessoas entrarem. Isso. Você aprendeu a orar. Sabe por que muitas vezes você entra na presença de Deus sem saber o que falar? Porque você orava errado. Tem hora que você entra na presença de Deus, você fala: pastor, não sei nem o que falar para Deus. Sabe por quê? Porque você já entrou tantas vezes na presença dele por conta dos teus interesses. E você já foi tão frustrado por isso, porque Deus não vai fazer o que você quer, mas Deus vai fazer aquilo ao qual Ele esteja inserido no contexto do propósito, que você orou errado a vida inteira. Na maioria das vezes Ele fez por misericórdia. Não é porque você pediu certo, Ele fez porque Ele te ama. Então eu quero pedir para você 2 minutinhos, você vai começar a orar: Pai nosso que estás no céu. E você vai lembrar: Ele é o meu Pai e Ele está no céu. Santificado seja o vosso nome. Você vai dizer: Tu és santo. Venha a nós o teu reino. Ah, querido, isso é muito forte. Você vai dizer para Ele: Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu quero ser representante do teu reino na terra. Na terra. Você vai aprender a dizer para Ele: Pai, seja feita a tua vontade. Tua vontade, assim na terra como nos céus. Assim como os anjos te obedecem,
assim como o diabo está sujeito à tua autoridade, assim, ó Pai, como absolutamente nada escapa dos teus olhos, das tuas mãos poderosas de justiça, eu estou dizendo: não cumpra em mim o meu querer, mas cumpra na minha vida, primeiramente, a tua vontade. O pão nosso, Pai, de cada dia nos dai hoje. Hoje, diga para Ele: Pai, eu preciso da Tua bênção hoje. Eu quero experimentar o Teu melhor hoje. Eu quero que essa fome nessa área da minha vida seja saciada hoje. O que é que você tem fome, querido? A Bíblia diz: bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. Eu tenho fome da minha família ser salva. Eu tenho fome, Senhor, e necessidade que a minha família seja saciada, Senhor, pelo Teu milagre. Fome. Minha área sentimental, Senhor, está mirrada. Alimente a minha área emocional, Senhor, sentimental com o Teu pão. Senhor, a minha área financeira, Senhor, está passando fome. Envia o Teu pão e sacia, Senhor, a minha área financeira. Minha área ministerial, Senhor, está morrendo porque não tem recebido o alimento, eu não tenho pedido pão. Já era para eu estar fazendo tantas coisas para o Senhor, já era para eu ter gerado tanta coisa para Deus. Ei, quanto tempo você tem adiado o que Deus tem para fazer na sua vida através de você? Diga para Ele: hoje eu saio daqui alimentado com esta palavra, e a minha área ministerial sai fortalecida em nome de Jesus. Não nos deixe cair em tentação, Senhor. Satanás está rugindo, bramando, Senhor, como leão, buscando a quem possa tragar. Acampa os Teus anjos ao meu redor e me livra, Senhor, de todo o mal. Todos os dias Satanás tem mal para fazer contra você, contra a sua família. Satanás quer que pessoas aqui morram de doenças hereditárias. O Espírito Santo está me dizendo: Satanás está trabalhando para se manifestar na tua vida uma doença hereditária. Pessoas na tua família morreu com essa doença, mas o Senhor está dizendo: passe a orar para que Deus te livre do mal, para que Deus te livre do mal, para que Deus te livre do mal. Deus me mostra alguém em uma esquina e chegando um carro abrindo portas e te assaltando, e como se não bastasse Satanás roubar aquilo que é bem seu, eu vejo nessa cena um demônio incitando essa pessoa a puxar o gatilho para que você seja conhecido na sua família como alguém que morreu em uma tragédia, tomou um tiro, morreu num assalto. Deus está dizendo: abra os teus olhos e comece a orar para que Deus te livre do mal, para que Deus te livre do mal. Irabaçu barabalabassori canta labalabassou Ramananda lagada labassuri anda labachai. Peça para Ele: livra meus filhos do mal. Meus filhos vão sair de casa e vão voltar. Meu pai vai sair de casa e vai voltar. Minha mãe vai sair de casa e vai voltar. Meu marido vai sair de casa e vai voltar. Minha esposa vai sair e vai voltar. Eu vou sair, eu vou voltar. Eu quero me esconder no esconderijo do Altíssimo. Eu quero que o Teu escudo, Senhor, me proteja. Pare de perder tempo com coisas, querido, e passe a orar de maneira estratégica pela sua família, pela sua vida, meu irmão. Pois Teu é o reino, pois Teu é o poder, e Tua é a glória em minha vida, hoje, para todo sempre. E a igreja diz:
E a igreja diz: aplauda Jesus bem alto e bem forte. Quero chamar aqui a irmã Maria de Lourdes, querida, esteve em Israel, na Terra Santa, foi representar essa igreja linda. Pega o microfone para ela. Estenda a sua mão, querido, eu já vou dispensar você. Após esse breve relato e testemunho da irmã Maria,